para explicar um pouco mais sobre essa reforma tributária, porque eu sei que muita gente ainda, paira com dúvidas, para saber um pouco dos impactos que ela terá na vida dos brasileiros na prática, a gente resolveu ajudar vocês aí, telespectadores do RF News. Para isso, eu vou conversar agora com o economista Pedro Ivo Salvador. Primeiro, boa tarde. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade participar aqui com a gente, explicar, um pouco melhor a respeito dessa mudança toda que vai acontecer para tirar as dúvidas aí que ainda pairam na cabeça de muitos brasileiros. Vamos começar falando da importância de uma reforma geral com a aprovação da reforma tributária, essa que aconteceu na Câmara. Boa tarde, Juliana. Bom, primeiramente a gente tem que discutir que é um marco muito grande, né? Você vê aqui a fala do presidente Lula, né? Que a reforma tributária só se passa em regime autoritário, porque a última reforma que alterou, né, o nosso paradigma tributário foi em 1960, né? Então, a gente tem aí quase que 60 anos de discussão e entendendo, né, já há 30 anos que o modelo atual é um modelo muito defasado. A gente está buscando, então, uma reforma que equalize o sistema tributário brasileiro com o que o mundo pratica, né? A gente está falando de mais ou menos quase mais de 100 países que adotam o modelo do IVA, que é um imposto sobre o valor agregado, que tenta extrair um pouco dessa característica de impostos em cascata, que acabam tendo impostos que se somam dentro do processo produtivo. Além disso, no Brasil, a gente tem o ISS e o ICMS. O ICMS, por exemplo, que vai ser abolido junto com o ISS, ele permite com que os estados possam praticar duas alíquotas diferentes. Uma quando ele é produtor e outra quando ele é consumidor. Então, isso cria uma matriz de 27 por 27, o que obriga, né, o setor produtivo a entender qual é a alíquota praticada em cada estado, tanto produtor quanto estado consumidor. Isso gera um custo enorme, né, sob o ponto de vista de organização tributária, e, além de tudo, tira, né, grande parte do foco das empresas de produzir para o foco de arrecadar, que, na verdade, deveria ser um foco acessório e o menos lesivo possível ao sistema produtivo. Na verdade, no Brasil, acaba sendo às vezes até uma atividade fim, com grandes empresas investindo muito em grandes escritórios de contabilidade, ao invés de investir em aumento de produtividade, pesquisa e desenvolvimento, inclusive desenvolvimento humano. Agora, a PEC, a proposta de emenda constitucional, propõe a criação de um novo tributo para substituir o PIS/PASEP, COFINS, IPI, ICMS, o ISS, dividindo aí em duas partes. A contribuição sobre bens e serviços, administrado pelo governo federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, administrado por estados e municípios, que é justamente essa diferença aí que você acabou explicando um pouco agora para a gente. Na prática, o que vai mudar no dia a dia para o brasileiro? Bom, todas as vezes que vamos ao mercado, fazemos compras, né, a gente tem ali na nota fiscal uma espécie ali de arrazoado de quantos tributos nós pagamos. Diferentemente de quem viaja, por exemplo, para outros países, como Estados Unidos, onde aquele imposto sobre consumo não é estimado e sim calculado na risca, no Brasil, todo o nosso sistema tributário, quando a gente vai ver o quanto que a gente paga, é um processo de estimativa, porque são impostos em cascata de difícil aferição e, basicamente, existe aí uma grande discussão sobre o quanto que a gente paga de imposto e para onde vai esse imposto. Então, você falou bem, né, sobre ICMS, também PIS e COFINS, né, um de esfera estadual, outro de esfera federal, mas também seria necessário discutir também o ISS, né, que na prática são de encargo dos municípios, que vai entrar dentro dessa reforma também, então vai ser abolido. Então, se retira também a complexidade das empresas e dos consumidores entenderem também a carga de tributo municipal via praticamente esse labirinto tributário que é o Brasil. Então, simplifica, porque o consumidor vai saber o quanto que está pagando. Na prática, tende a reduzir o valor de produtos, né, dado que também existe um processo redistributivo, né, nessa reforma. Inclusive, muito se discutiu sobre o possível aumento, né, da cesta básica, e a gente já observa que o governo agiu
no sentido de tentar dirimir qualquer tipo de aumento de carga tributária. E a gente precisa também deixar claro, né, que essa reforma tributária ela vai no esteio do sucesso da mini-reforma tributária do ano passado, que foi empreendida dentro da gestão Bolsonaro, naquela micro-reforma do ICMS, que reduziu o preço de combustíveis. A gente viu o impacto muito positivo que a gente teve sobre o consumidor e sobre a cadeia produtiva, inclusive gerando aumento do PIB. E me pego surpreendido pelo próprio Bolsonaro, por parte do seu governo anterior, que hoje é contra essa nova reforma. Então, a gente percebe que políticas de Estado, quando o Bolsonaro promoveu essa mini-reforma do ICMS, parte da oposição era contra. E agora, parte do ex-governo Bolsonaro também é contra essa nova reforma. Só que, uma vez sendo governo, parece que o sentimento é de que a gente precisa, de fato, simplificar o sistema tributário e garantir, sim, preços mais módicos ao consumidor e um sistema mais eficiente. Essa reforma tributária, né, não é algo de agora, não é algo novo, não é algo do governo Lula. A gente vê essa necessidade há muito tempo e vários governos tentaram aí as mudanças. O próprio governo Bolsonaro, né, como você bem citou aí, fez essa mini reforma tributária que a gente sentiu, né, o impacto aí nos preços. Agora, enfim, depois de tanto tempo, aprovada aí a reforma tributária. Agora, haverá mudanças em impostos que incidem sobre produtos, como, por exemplo, os remédios, que o brasileiro acaba gastando, principalmente os aposentados, pagam, né, são onerados de forma exagerada. Isso deve ter alguma redução? Já alguns produtos que compõem a cesta básica, por exemplo, existem dúvidas, né, sobre essas alterações, como você mesmo falou. E quais serão esses produtos? De que forma geral os valores para o consumidor final devem sofrer essa redução? Ou isso vai depender muito da categoria de cada um? Na realidade, quando a gente pega remédios e cesta básica, isso dentro do jargão econômico, a gente chama de bens que têm uma elasticidade do consumo muito baixa, ou seja, o consumidor não pode deixar de consumir. Quem faz uso de remédio e alimentos, obviamente, ele não pode deixar de consumir, então ele acaba sendo muito onerado pela carga tributária. Nesse sentido, o governo teve aí um insight muito interessante de reduzir, se eu não me engano, em 60% o tamanho desse, entre aspas, novo IVA, que seria o CBS e o IBS, sobre essa cesta, né, de produtos, tanto da cesta básica quanto para remédios. E, inclusive, o governo cria uma alíquota especial, que a gente também não sabe o que vai acontecer, para os chamados bens de vício, né, ou chamado bens que não teriam impacto tão positivo assim na economia, como cigarros, bebidas, jogos eletrônicos e por aí vai. Então, existe aí um sentimento de que esse novo imposto pode tratar categorias diferentes, sendo categorias que são consumidas mais pelo consumidor mais pobre, ou consumidor que não pode deixar de consumir determinados produtos, como remédios e a cesta básica, e outros produtos, né, que têm uma característica não tão positiva assim, nem para a economia, nem para a saúde pública, acabando sendo mais onerados, né? Tá certo, Pedro. Olha, eu queria te agradecer demais, viu, pela entrevista. Esclareceu bastante aqui, principalmente aos nossos telespectadores que vêm acompanhando aí, né, a votação e agora sim com o resultado dela, muito sem saber o que de fato iria acontecer. Claro que ainda tem alguns pontinhos de interrogação que a gente vai descobrindo aí ao longo desse caminho todo, mas eu queria te agradecer pela participação aqui no nosso RF News. Muito obrigada, viu? Perfeito, Juliana. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Abraço, até mais.